Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Tasca do Magic com vocês hoje. Então, o que é que se passa, Gonçalo Pinto? Tasca do Magic, Tasca do Magic. Tasca do Magic. Pronto, era isto, Gonçalo Pinto. Esta fui eu que escrevi, houve outra pessoa que interpretou. Fui eu que escrevi. Aqui os tás fui eu que. Sim, disse, é a parte aguda, não é? São 5 tás. Eu disse, são 5 tás, não é só tá. É tá. Muito bem, muito bem. Fico mesmo muito contente que estejas feliz e estejas de volta. Uma palavra de apreço para os nossos estimados clientes é que nós não tivemos a oportunidade de fazer o episódio da semana passada. Nós até fizemos uma sondagem para saber quem é que era o digno substituto do Gonçalo Pinto e a resposta foi clara, da nossa parte. Não existe. Este é o módulo que resulta, esta é a forma que resulta, mas pronto, olha, o que interessa é que estamos de volta e hoje vamos falar... Hoje estou no sofá, que finalmente tirei uma folga e és tu que estás a tratar da produção. Pois alguém tem que o fazer. Finalmente, alguém tem que o fazer. Sim, e desta vez não sou eu. Sim. Portanto, estou aqui no sofá a relaxar, à sombra do chaparro. Aqui está. Aí está, é modo alentejo. Aqui está a sombra do chaparro. Está. Vai jogar à bisca a seguir. Muito bom. Tá bem, olha, um brinde. Bem-vindo de volta, Gonçalo Pinto. Um brinde a ti, Pedro. Pronto. E assim, pessoal, nós voltámos antes que mais. Tivemos no fim de semana passado a grande final do torneio da Oman. Da FNAC no Colombo. Pá, correu muito bem. Antes de mais, parabéns ao Bruno Castro. Ao Castro, não foi? Não se esqueçam que no próximo dia 23 tem o Lisbon Games Week, onde vai haver também a final. Neste caso, os prémios são a dobrar. A Tasca mais uma vez providenciou as inscrições. Não precisaram de se inscrever no qualificador, né? Ficou por nossa conta. Nós somos assim uns mãos largas. Em relação a esse torneio, não se esqueçam que vai haver o live stream do torneio e a Oman, e neste caso, vai ter mais prémios para vos dar. E agora, Gonçalo... Tu vais lá estar outra vez, não é? Sim, pelo sim. Que ouvi dizer. Como é que foi a experiência, Pedro, como caster? Sim, é muito... É mais difícil do que parece, não é? Claro. É assim, é muito mais confortável estar no conforto do nosso lar, digamos assim, a falar e muito mais à vontade. Uma tasca, uma pessoa está muito mais à vontade. Se eu quiser, posso-me levantar e ir embora. Tipo, ninguém nota, não é? Lá temos que dar um ar assim um bocado profissional. Ainda por cima estava a lidar com gente de alto gabarito, como é o Luís Goberno, não é? Tipo, não é fácil. Vocês podiam dizer palavrões ou não? Podiam dizer palavrões? Claro que não. Claro que não. Tipo, não fazia qualquer sentido dizer um palavrão. É ou não verdade que o Luís Goberno disse, ou quase que ia dizendo, que um dos jogadores fez um crásis a meio pau? Não, é assim. Eu posso dizer, eu evitei uma tragédia. Não se pode dizer palavrões, não é? Eu evitei uma tragédia porquê? Houve no jogo da meia-final, creio, o Bruno Castro, não sei se é o Bruno Castro, mas um dos jogadores jogou um crásis que ele podia ter feito um crásis a 4, ou neste caso a 5, e era todo o interesse ele fazer um crásis a 5 para lidar com a board que tinha alguns 4-4s. E ele fez um crásis a 2. E o Luís Goberno olha para mim durante a transmissão, que estava lá a RTP Arena e tudo, e diz: Pedro, isto faz-me lembrar daquele Tendrils. E eu fico a olhar para ele como que diz: tu não vais dizer isto em direto, não é? Mas qual Tendrils? Para quem não sabe, esta história do Tendrils
Tem a ver com um mítico jogo que existiu nos meandros do Magic, em que um jogador disse que ia fazer um Tendrils a meio pau. Ou seja, é um Tendrils torto. E o governo viu aquele Krasis torto e quis, pronto, apelidar um Krasis a Ou meio seja, pau. basicamente é quando estás a jogar de Storm Sim. e vês que não consegues, que não vais sobreviver, então fazes aquele Tendrils que não mata, mas é só para sobreviver. Exato. Então é o chamado Tendrils a meio pau. Sim, exatamente. Isto é ele. Pá, mas pronto, um grande abraço para o Luís Governo, que não pôde estar aqui hoje porque por isso simplesmente não foi convidado. Portanto, mas um abraço do mesmo, Luís Governo. Um abraço. De qualquer das formas, nós gostaríamos de falar e as pessoas estão com alguma curiosidade para saber como é que correu este fim de semana, neste caso no Mythic Championship, Gonçalo Pinto. Queres adiantar? É sim, podia ter corrido melhor, visto que a certa altura estava X4, a duas rondas do fim estava X4, depois perdi as duas últimas. Portanto, fiz 10-6, 10-6 apesar de tudo. Não é um resultado terrível, é um resultado um bocadinho acima da média. Portanto, não estou triste com a prestação, porque é um torneio complicado, é um torneio difícil, onde enfrentamos grandes jogadores. Portanto, 10 vitórias e 6 derrotas acaba por ser um resultado respeitável. Quanto é que tu fizeste em construído? Foi 5-5, certo? Em construído foi 5-5, é verdade. E o que é que achaste do deck? Eu acho que é um deck viável, apesar de tudo. Como é que eu ia dizer? No metagame em que existe muita variância, porque ou estás a jogar contra mirrors, ou seja, ou estás Doki e estás a jogar mirrors, ou estás a jogar constantemente contra um deck que mais nenhum outro deck consegue ter muito mais do que 50% de win rate contra. Ou seja, eu quando decidi jogar de BR Knight, não foi porque achei que o meu matchup contra Sultai ou contra Oak, neste caso, era favorável. Achei que simplesmente era um matchup que era picado. Era ok. Que era 50-50, eu acabei 4-3 contra decks de Oco, portanto é mais ou menos naquilo que eu estava à espera. Simplesmente achei que era mais proveitoso contra outros decks não, ganhavam Oco, por exemplo, Temper Reclamation. Sim, mas aí tem alguma, era mais polarizado, ou seja, eu, apesar do matchup contra o Oak ser muito equilibrado, depois, por exemplo, contra os decks control, sei lá, tipo W e Reclamation, eu era favorito, mas depois contra outros decks, como o deck dos gatos de sacrifício, eu era dog. Portanto, depois acaba por depois haver aí algumas polarização dos matchups, mas a minha escolha, o fator principal para mim foi o fator cansaço, ou seja, uma vez que o matchup Mirror, se eu jogasse Doki e o Mirror é 50-50, eu estou a jogar de Knights, também sendo 50-50, eu prefiro jogar rondas mais rápidas, rondas onde tenho que pensar menos, porque depois ao fim e ao cabo é um fator que ao longo do torneio depois vai acabar por influenciar. E é um fator que, apesar de muita gente desvalorizar e quando, como é que é dizer, quando o win rate assim o exige, é algo que sim, que deves desconsiderar, mas eu achei que neste caso, como ia ser tão equilibrado, estar a jogar mirrors ou estar a jogar com este deck, achei que pronto, que como tie break, que valia a pena desta vez usar um deck que fosse mais fácil. Isso é muito importante, o que estás a referir, porque às vezes as pessoas têm noção, por exemplo, o estás a falar do cansaço, é muito importante uma pessoa descansar para o torneio, porque a mim já aconteceu-te também, provavelmente, é que quando tens um cansaço acumulado, quer da vida do dia-a-dia, ou que mesmo não conseguires dormir por algum tipo de ansiedade em relação a um torneio grande, por muito tu tenhas testado, chegas lá e falham-te jogadas e desconcentras-te sim. E é o suficiente. E por isso é que há muitos jogadores, lá está, como tu falaste, a optarem por estratégias mais agro do que propriamente, se formos ver, a jogar 10 rondas de UW Control ou de Temur Reclamation. Temur Reclamation mais ou menos não será um puro controle, mas por exemplo, jogar 10 rondas de mirror neste mirror atual. Eu gosto de jogar este mirror do Sultai, acho bastante... Quem diz Sultai diz Simic.
Sim. cima. Por exemplo, acho que é um mirror, é skill intensive, mas tem a ver com gestão de recursos e tem a ver com a melhor utilização das cartas no mirror. Tem a ver com prioritizar também, se é que esta palavra existe, dos recursos que tu tens contra as ameaças que ele tem. Claro que há jogos, se tu começares no play com turno 1 ou turno 1 agudo, Sim, há bastante jogos que fazem snowball e pronto. Sim, E acabou. não tens... Mas sim, os jogos jogados eu também concordo que são interessantes. Sim. Por acaso, são interessantes. E até nós podemos ver nas meias finais, por exemplo, na final do Andrei Stratsky contra o PV, o Paulo Vitor da Rosa, ele no jogo 4, basicamente já estava tudo a cantar que o PV seria campeão, e o Stratsky conseguiu, com o Mass Manipulation, conseguiu dar a volta àquele jogo, e aquele jogo foi espetacular, um dos melhores jogos certamente do torneio. Pronto, e eu acho que, não estou a dizer que o formato é saudável, provavelmente vamos ver o Oak a ser banido, e a opinião pessoal, eu acho que vão ser mais cartas a ser banidas, não vai ser o Oak sozinho, mas eu gostava também de ouvir a tua opinião relativamente ao próximo anúncio que vai haver da Wizards. Sim, obviamente que um torneio que tem 69% de um archetype não é o que eles estavam à espera, não é? Ou seja, óbvio que vai haver mudanças para o último Meeting Championship, ou seja, na próxima janela, agora dia 18, salvo erro. Sim. Vai haver certamente mudanças. Agora estou contigo. Eu acho que simplesmente banir o Oco não vai ser suficiente. Eu acho que pode haver hipótese de eles não quererem banir o Oco, ou seja, por ser uma das caras da edição. Eu acho que não vai acontecer, mas não acho que seja totalmente impossível. Não sei se estou a fazer entender. Não, é verdade. A questão é que eles têm que dar a volta por outro lado. Eles têm que começar a banir o Goose e outra carta, que seria a Nissa, a meu ver. Sim, eu acho que depois tem outra carta que... E o Veil. Sim, eu acho... Em Pioneer. Eu acho, mas eu por acaso não sou fã do Veil. Eu acho que o Veil não é muito saudável para o formato. Por exemplo, sim, porque é uma carta que, para além de estar na melhor cor, é a melhor carta de sideboard de Standard e não, sim, só de Standard, né? Sim, sim. Como viram em Pioneer. Nós vimos eu, por exemplo, adoraria no meu BR Knights ter uma carta que fizesse o mesmo efeito. Adoraria. Acho que era espetacular ter uma carta que fizesse esse efeito no meu BR Knights. Portanto, seria se houvesse uma carta que fizesse o mesmo efeito no meu deck, era a minha melhor carta de sideboard. Portanto, quando estás a jogar contra aquelas cores específicas e contra aquelas estratégias específicas, porque apanha tudo, aquilo apanha os decks de counters e apanha os decks de remoção de criaturas. Portanto, ainda é muito, ainda abrange várias estratégias. E o efeito é totalmente é sempre balão, sempre, sim, que consegues fazer é balão. Sim, isso é verdade. Portanto, eu acho que é possível que a gente diga adeus ao Veil também. Acho que o Oco também, acho que eles vão optar pelo Oco, apesar de, como eu ter dito, não acho que seja impossível eles optarem por escolher outra só para não banirem o Oco. Não acho que seja impossível, e aí teriam que ir para o Goose ou para a Nissa, ou ambas. E depois uma carta que eu gostaria que fosse, mas acho que não vai ser, é o Once Upon a Time, porque a combinação Once Upon a Time e London Mulligan, sim, depois em formatos com open deck lists como os Mythic Championships, sim, começa a ser tipo jogos muito repetitivos. Ou seja, foi uma conjugação de fatores. Não, é que estas três combinações fazem, sim, que os jogos sejam todos muito repetitivos. Ou seja, eu por exemplo, com a minha escolha de deck, uma das vantagens que eu tinha, e acaba por ser vantagem na mesma, era muita gente que estava a jogar com os Noxious de base, não me apanhavam a mim. Sim. Por outro lado, com o fator London Mulligan e Open Deck Lists, os meus oponentes facilmente me ligavam a primeira mão, porque quando tiravam a segunda mão e se tivesse um Noxious Grasp, facilmente a metiam para baixo, porque ia ser
era igual a não terem feito Mulligan, não sei, Sim, não é, sim, não sim, sei sim, se sim. entender. Claro, era uma Portanto, carta uma muito- das vantagens que eu tinha era muito diluída com esses dois fatores, com o Open Decklist e com o London Mule. Que num formato em que não haja pelo menos as Open Decklists, já era capaz de ser muito benéfico para mim. Portanto, se juntares a isso o Once Upon a Time, ou seja, que ainda depois do primeiro spell que tu fazes, ainda escolhes a carta que queres que melhor se adapta ao matchup que tu sabes que estás a jogar, não é? É ridículo. Contra mim era quase todos os jogos a levar com Goose no 1 e ou que não, mas o Wolf no 3 ou no 4. Portanto, Sim, era sim. muito. Sim. A conjugação desses fatores, pronto. Eu acho que é possível que sem Open Deck Lists eu tivesse ligeira vantagem contra os decks de Oco. Neste caso, acho que é muito 50-50. Acho que a escolha é ok. É um deck. Muito bem. E uma pergunta. Nós vamos ter amanhã o Nacional de MTG que vai se jogar em Torres Vedras. Nós durante esta semana tivemos os Last Chance Qualifiers em várias lojas do país. E a minha pergunta é, na tua opinião, qual seria uma boa escolha para esse torneio? É assim, não vou estar aqui a descobrir pólvora, não é? Ou seja, eu fiz-te uma pergunta. Eu, na minha opinião, ou voltaria a jogar de Knights, porque é um deck que joguei bastante, ou então, pronto, eu jogava de Simic ou Sultai. Pronto, não acho que seja. Não há grande meta call a fazer aqui. Sim, houve o deck do gato, do Sultai, mas não era um deck que eu pegaria. Uma semana para jogar. Uma semana, sim. Para além de que esse deck tem o problema dos empates. Sim. Se o Sultai, se o Oco normal já empata bastante, este ainda empata mais. Sim, Portanto, sim. E aquilo é horrível de jogar online. Sim. Não sei se algum de vocês já teve a experiência, mas tipo, aquilo é mesmo. É muito complicado. E em relação em relação à experiência que tu tiveste no torneio, ou seja, depois de vês o teu resultado, achas que foi a melhor escolha para esse torneio ou terias escolhido o típico Sultai ou Simic? Não, acho que foi uma shot que mandaste. Acho que foi uma shot, acho que sim. Acho que não me arrependo, de ter jogado, apesar de 5-5 não é nada, ou seja, é um resultado bem medium, não é? Sim. Mas 5 Unlimited foi 5 é... 5 Unlimited foi fixe. Mas, por exemplo, sei lá, o Bernardo fez mais uma vitória e foi de Sultai, portanto, lá está. Andas naqueles 50-50, não é? Sim. Porque a maior parte das vezes estavas a jogar Mirrors, portanto, andas ali nos 50-50. Portanto. Já agora, em relação ao Bernardo, com os resultados do Mythic Championship, ele provavelmente, não é provavelmente louco, mas ele está em uma excelente posição ainda assim de se qualificar para a Rivals League. Agora com a vitória do Andrei Straski as coisas complicaram-se um pouco, mas... ou seja, segundo o que eu percebi na leaderboard para a Rivals, se o Nassif no próximo torneio, que é o Mythic Championship online, se ele fizer segundo dia, se ele fizer meios finais... Tem que fazer top 16. Top 16. Se eu fizer top 16, o Bernardo sai fora, mas depois o Bernardo ainda por cima tem um tiebreaker com um jogador... O tiebreaker que não se sabe muito bem qual é que é, não se sabe qual é que é. Não sabe qual é que é, como é que isso vai ser decidido. Assim, e depois ainda pode ser convidado se ficar de fora por tiebreakers. Há essa possibilidade, mas as boas notícias é que ele está em excelente posição de ingressar na Rivals League. As más notícias foi que desde que foram feitos estes anúncios dos discretionary invites para os Mythic Championships, que o pessoal se queixou que isto depois ia acontecer e depois está a acontecer a um amigo nosso, não é? Que o Nassif não tinha que estar a lutar por nada, porque os resultados dele foram bastante mediums,
bastante médiums, ou seja, ele foi convidado para um torneio e depois foi bem nesse torneio, mas foi um torneio que nem se qualificou de uma maneira digna, entre aspas, apesar de tudo, Sim. apesar de ele ser um Hall of Famer com uma porrada e estar a ser convidado, não é dos mais chocantes que eu já vi. Mas apesar de tudo, depois o Bernardo, que teve sempre muito mais resultados, que foi sempre muito mais consistente, está nesta situação de depender do Nassif, porque ele ganha uns convites. E, por exemplo, o Pouso ainda está numa situação pior, ou seja, o Pouso também está dependente de uns resultados de pessoas que foram convidadas para entrar ou não na MPL, quando se não fossem os convites oferecidos, o Pouso estaria na MPL com todo o mérito, ou seja, jogou o Arena porque grindou, qualificou-se para o segundo dia, fez segundo dia, passou à fase final, e depois fez um top 8 agora, o top 4 aliás, Top 4. e depois está aqui naquela porque está pessoas com convites que podem no ultrapassar e pá. Sim, é injusto. Ainda por cima, por exemplo, o Bernardo, assim, por acaso ele mentalmente ele é uma pessoa forte, porque, por exemplo, de ter sido considerado, não, do género de ter sido considerado Constructed Master no ano em que deixou de ser considerado Constructed Master e agora está na Rivals e acontecer-lhe estas, vamos chamar, variâncias da tabela, não deve ser fácil. Claro que ele está contente por estar numa boa posição mesmo, mas ainda tem que esperar. Por outro lado, Márcio Carvalho, nós estamos em condições de anunciar depois do torneio de ontem que ele chegou à final do split e ele locou um lugar no Worlds, não é? Gonçalo Pinto. Sim, locar é um bocado prematuro dizer, mas está numa posição muito, muito vantajosa. Esse sim está numa posição muito vantajosa. Sim. Ou seja, ele da leaderboard, assim se pode dizer, ou seja, não está à frente do Javier, mas o Javier já tem não conta para... Ele já é o campeão em título. Exatamente. Já tem é o campeão em título e ganhou o Mythic Championship, sim. Portanto ele está qualificado por 2 ou 3 vezes. Para além de estar em primeiro na leaderboard, portanto o Javier não conta para as contas, e depois está o Márcio, e o Mengucci logo a seguir. É interessante ver que uma equipa que treina junta está primeiro, segundo, terceiro. Sim. Também é outro fator interessante. Eu não sei se a gente pode dizer isto, mas se a gente não puder também ninguém vê isto. O Jabba está na final também, portanto da Split, os dois que testam juntos também foram os dois à final da Split, que é espetacular. Portanto, mostra que o pessoal está aqui e não anda a brincar. E tu também com o Mox, né? Estás em boa posição. Sim, também estou numa posição privilegiada. Do Magic Online Championship. Pronto. Não estou tão privilegiado como o Márcio, mas estou numa posição, estou em primeiro leaderboard empatado com o Jabberwocky, portanto estou numa posição confortável. Muito bem, Gonçalo Pinto. Obrigado pelos teus inputs em relação a esta questão do jogo. Nós temos estado em falta para com duas pessoas, os organizadores do PTQ. Nós temos que falar no PTQ, não é? Vai haver não se esqueça, pessoal, vai haver um PTQ dia 1 de dezembro, organizado pelo Versus Game Center, em Portugal. Na nossa página, mesmo na página da Versus Game Center, vocês vão lá, inscrevam-se, vocês têm até domingo para poderem participar num sorteio da Ultimate Masters, que eles têm ofertas para oferecer. E depois, dia 7, no Porto, existe outro PTQ, ou WPNQ, agora que é a nova definição, organizado pelo pessoal do Porto, não é? Falta o teu nome. Pelo pessoal do Porto. Acho que é a Arena, né? Não é a Arena. Eu estava indeciso entre a Arena e o Guardian, mas eu julgo que é a Arena. Nós fizemos um anúncio para a Versus e não fizemos
para a Arena, mas não está esquecido. Simplesmente tem havido os torneios da Omen, que é uma coisa que vale a pena publicitar. Mais uma vez, nós não ganhamos nada com isso. Simplesmente vale a pena publicitar porque são torneios como já não tínhamos, se é que alguma vez tivemos com esta dimensão, com este valor em jogo. Sim, e para além de ser torneios particularmente importantes, ser particularmente importante ganhar interação a nível de jogadores, que é para a marca continuar e ver que vale a pena e continuar a investir neste formato e neste jogo. E a Arena. É a Arena. Não, eu tinha medo de estar aqui a cometer uma grande gafe. Outra boa notícia do Mythic Championship é que estou qualificado para o primeiro, portanto infelizmente não vou poder jogar esses PTQs, mas pelo melhor motivo. Pronto. Mas posso ir lá fazer como... Tu estás a pensar em jogar? Sim, claro. É? Mas lá está. Os dois, se eu puder, eu vou jogar os dois. O meu problema é outro, é a nível profissional com uma pessoa, pronto, não é? Então, olha, eu liberto da tasca, se quiseres. Opa, mas vai ter Luís Goberno? Não, Luís Goberno também vai ter que ir jogar. Se eu faço isto sozinho também. Também fazes tudo sozinho. Bem, espetáculo. Mas então arranja-se... Ao contrário de outros que ficaram de fazer um episódio e... Não, foi falha minha. Não, pessoal, é assim... muito em breve nós vamos ter um anúncio para vos fazer, não é, Gonçalo Pinto? Já andamos para fazer há algum tempo, mas é um pequeno projeto que nós temos aí, que vocês vão saber em breve. Não se vai chamar a Tasca do Magic, há aí rumores, mas é outro projeto que nós temos, né? E pronto, e vamos ter um episódio também que vamos falar em breve também, vamos falar de Pioneer, porque ainda não abordámos o formato, porque, ou seja, o formato foi lançado como é que vai funcionar o formato a nível de edições legais, cartas que foram banidas, mas nós gostávamos de dar algum tempo ao formato para se desenvolver, para nós começarmos a falar de decks, ou convidar pessoas com conhecimento de... Sim, o pessoal da nossa conversa tem jogado bastante Pioneer até, principalmente o João Andrade e o Tiago Fonseca. Sim. E o Goberno também tem jogado bastante. Portanto, a gente pode tentar aí ver, até porque para a semana, não sei se o pessoal viu, vai ser a semana do Pioneer no Magic Online, portanto todos os dias vai haver um PTQ de Pioneer no Magic Online. Se não têm cartas, é uma boa altura para investir. Não, para subscreverem o Mana Traders, por exemplo. Sim. Que não ganhamos nada com isso. Ao Cardor. E jogarem Pioneer, que pelos jogos que eu vi parece ser interessante. Portanto, acho que é uma cena fixe aí para o pessoal, para ver se juntam mais portugueses. Já a malta já qualificada para o primeiro Players Rounds Tour, não é? Players Tour de Bruxelas, que vai ser no último fim de semana de janeiro, em que já temos, neste caso, por exemplo, estou-me a lembrar aqui do Igor Pereira, que já está qualificado. Sim, o Igor diferiu, não é? Sim, alterou o convite, ele apurou-se para o Pro Tour, no online, creio, e alterou... Ganhou do Porto, não foi? Ganhou do Porto, sim. Ganhou o último do Porto. Sim. Depois temos o Rádio Márcio. Temos um rapaz do Porto que se qualificou em Lyon, salvo erro, não é? É o Manuel Jacob. Muitos pediram. Grande Jacob, já agora a Tasca manda os parabéns ao Manel, não é? Para ele ser qualificado. Parabéns. Temos o Luís Goberno. Não temos. Não há o retur de Goberno. Não vai haver. Porque o Goberno é assim, tu chegas a uma determinada altura, se não consegues jogar Magic ou se não tens resultados, tu viras caster. É assim, eu tomei essa decisão já há mais tempo, porque foi uma decisão consciente, não é? Que eu acho que tenho mais a dar aqui, não é? Agora, o Luís Goberno, pronto, infelizmente dizem que ele deixou de jogar competitivamente, que ele agora só joga pré-construídos e decks duvidosos. Mas pronto, não vamos estar a falar de quem não se pode defender. Vamos dar outra boa notícia já agora, e quero agradecer a todo o pessoal que subscreveu o nosso canal do YouTube, porque já chegámos às 200 subscrições. Isso significa que, se vocês pesquisarem YouTube Tasca do Magic,
aquilo aparece, aquilo já tem tipo o endereço, o link, YouTube É? barra Tasca do Mágico, sim. Nem tu sabias isso, very professional. Pronto, very professional. E também chegámos, houve um episódio que nós gravámos que tínhamos chegado às 400, mas depois quando foi para o ar tínhamos 399 subscritores, porque houve alguém que desistiu. Foi o Constância, eu acho. Deve ter sido Filipe Constância por não ter ganho nenhum giveaway, mas foi um dos finalistas da Omen e acabou por ganhar o mesmo Home do que coisa. E os 413 subscritores, é assim, pessoal, muito obrigado, porque lá está, mais uma vez, e não querendo ser chato em relação a isso, nós não ganhamos nada por estarmos a fazer este Tasca do Mágico. A única coisa que nós queremos é o vosso feedback e o vosso subscribe, o like e a comentarem, a dar inputs sobre a minha incompetência ou do Gonçalo, porque... Não, a minha não. A minha agradeço. A minha, então, a minha e do governo. Sim. Tá bom? Uhum. Pronto. De ressalvar que oficialmente nós vamos receber um prémio do Guinness por sermos o primeiro podcast em que um dos casters gravou com uma boina. Portanto, é assim, estamos aqui a vivê-las. Não há aquele gajo da Star City que anda sempre de boina. Epá, a sério. Pá. Como é? Oh. É o gajo. É esse. É o Fana. É o gajo que está no leaderboard de Star City. Está lá, Fana. Sério. Bem, por hoje lá está, é tudo. Foi um gosto estar aqui novamente nesta tasca, neste ambiente familiar. Grande abraço, pessoal. Até para a semana e já sabem, cuidado, bebam, mas com moderação. Hein? E se conduzirem, não bebam. Exatamente. Isto não é gozo, é um conselho. Não, sério. exato. Só que esquecemos de pôr a autoridade rodoviária aqui, tipo, a passar. Mas não, porque a nossa edição é muito rudimentar. É isto. Pois é, pessoal. Obrigado. Até para a semana. Tomem conta de vocês. Então vá. Adeus. Tchau.